Olá, eu sou Andresa Slomski e hoje vou apresentar mais um programa Chá com Arte. E hoje nós vamos aprender sobre pintura em tecido. E eu vou começar explicando, mostrando quais são os materiais que a gente vai utilizar para fazer a pintura no tecido. Que vai ser algo bem especial e fácil de você fazer em casa e aprender. É uma pintura bem simples que todo mundo vai conseguir fazer em casa. E a gente vai começar utilizando uns materiais bem simples. Folha de ofício com o molde. Ah, Andresa, mas eu não tenho esse molde, né? Como que eu vou fazer? E aí, você pode buscar lá na internet, né? No Google e pesquisar que vai ter muita coisa. E eu, ao longo do tempo, fui arquivando alguns desenhos, né? Então, eu fui montando uma pastinha. E hoje, nós vamos fazer uma pintura que está aqui. Uma dica bem legal e fácil para a gente trabalhar, que são pêssegos. Então, a gente não vai utilizar muitas cores. Então, isso também é legal, porque você não vai precisar adquirir muitas tintas. É uma forma da gente começar a pintura. E aí, tinta para tecido. Depois, conforme nós formos fazendo, eu já vou passando o nome das cores, né? Pra gente gravar. Pincel. O paninho, pra gente limpar o pincel, que é muito importante. Água. E aqui eu tenho um pincel novo. Então, o que a gente precisa fazer quando o pincel é novinho? Com a tesoura, cortar um pouquinho dele. E aí, a gente vai tirando os cantinhos. E isso vai facilitar na hora da pintura, né? Porque quando ele é novo, ele vem muito aberto. Então, nós precisamos tirar um pouquinho dele para poder facilitar na hora que a gente vai pintar. Então, com o molde, eu vou passar para o tecido com carbono. O meu já tá bem gasto aqui, ó. Né? Mas não tem importância. Por quê? Ele vai transferir igual. Então, eu vou alinhar bem certinho no tecido, o molde. Preciso colocar o carbono por baixo. E aí, com a caneta, eu vou repassar. Nesta folha, eu coloquei fita transparente por cima, porque aí eu consigo utilizar esse mesmo molde por mais vezes. Ele não vai furar o papel estragando, né? Porque no tecido, quando a gente apertar um pouquinho, ele vai furar. E aí, se eu passo a fita por cima, eu posso utilizar por mais vezes esse mesmo molde. E aí, passadinho aqui, o nosso molde, que pode ser vários, né? Diversos desenhos. A gente pode utilizar essa mesma técnica da pintura, que é um pano de prato. A gente pode utilizar em camiseta, em toalhas de rosto, toalha de banho, toalha de bebê. São várias opções que a gente pode utilizar a pintura, né, do tecido. E aqui, com o apoio de uma tabuinha de Eucatex, eu aconselho sempre utilizar essa aqui, que um lado ela é bem lisa, fica lisinha, e do outro lado ela é mais áspera. Então, com ele vai, com a parte áspera, vai aderir o tecido, né? Ele vai ficar firme para que eu possa pintar em cima do tecido sem ele se mexer e a pintura ficar perfeitinha, né? Então, nós vamos começar a pintar agora. E esse aqui, eu já deixei uma parte pintada, né? Para facilitar. Então, eu sempre indico, e eu acho mais importante a gente fazer a pintura pela parte das folhas. Iniciar pelas folhas e sempre de cima para baixo. Porque quando a gente tá com ele, com o pano aqui em cima da mesa, a minha mão não vai ficar em cima da onde eu já pintei. Então, eu venho vindo pra cá, né? Nessa direção, sempre de cima para baixo. E nós vamos continuar as folhas, que eu vou utilizar
4 cores que eu gosto, que dá um resultado e elas ficam cores vivas. E o segredo das folhas é alternando, né, as cores. Não tem uma regra muito para a gente seguir. A gente vai iluminar e vai dar o tom do verde, né? Então esse é o segredo. Então eu sempre indico que a gente coloque um branquinho, porque eu acho que o tom, a cor branca, é uma das cores que mais faz com que a pintura destaque. Amarelo, limão. Amarelo na folha, Andresa? Sim, porque ele vai dar uma iluminada ainda maior. Verde folha e o verde musgo. Então, essas 4 cores a gente vai utilizar para fazer a folha. E aí a gente fica se perguntando se tem algum segredo maior, né? Eu sempre digo que a nossa luz vem de cima. Então, sol, né? O que a gente tem. Então, a cor mais clara sempre vai ser em cima. Então, vamos começar pelo amarelo, que eu vou fazer a ponta da folha. O segredo para a pintura ficar bem perfeitinha é nós preencher todo o tecido com tinta. Então, eu sempre brinco, enche todos os furinhos do tecido. Porque quando nós temos bastante tinta no tecido, facilita para misturar uma cor com a outra. Então, a gente não tem dificuldade nessa parte. E aí, eu vou pintar praticamente a metade da folha de amarelo. Não preciso limpar o pincel, já pego a cor verde folha e vou preenchendo o restante da minha folha. E aí eu faço movimentos circulares para poder misturar uma cor com a outra e dar aquele resultado mais natural das folhas. Quando eu tenho bastante tinta, fica muito fácil. A toalhinha, né, que a gente deixa sempre juntinho do tecido para tirar o excesso. Então é bem importante que a gente faça essa limpeza do pincel para poder pegar a outra tinta agora, que é o verde musgo. O verde mais escuro, e eu vou aplicar ele aqui embaixo. O segredo do pincel, quando a gente começa a pintar, nós temos o costume de segurar ele embaixo e fazer esse movimento como se fosse lápis de cor. E o pincel a gente utiliza ele de pé. Quando a gente deixar ele mais de pé, o resultado vai ficar melhor. E aí agora eu vou utilizar o branco, então eu preciso lavar e limpar bem o meu pincel. O pulo do gato, que eu digo que quando a gente aprende essa parte, aí não tem o porquê, né, de buscar outras técnicas. Já sabemos muito bem o que a gente precisa. Para fazer o acabamento ao redor, o contorno, tanto da folha, o pêssego aqui ou qualquer outra pintura que você estiver fazendo, para fazer o acabamento ao redor, o contorno das pinturas, para ficar perfeito, eu vou pegar tinta só de um lado do pincel. Esse pincel tem a cerda mais compridinha. Quando a gente não tem segurança, a gente pega um pincel com a cerda um pouquinho mais curta. Eu vou utilizar os dois para mostrar. Quando nós temos um pouquinho mais de prática, indiferente do pincel, a gente consegue dominar. Então, um lado sem tinta e um lado com tinta. Coloco o pincel de pé, a tinta para o lado de fora da pintura, mas dentro da onde eu estou pintando. E o pincel de pé eu faço o contorno da pintura. E agora eu vou pegar com outro pincel com a cerda um pouco mais curta, mas a mesma coisa. Tinta só de um lado, pincel de pé, e aí eu faço o movimento do contorno. Pego mais tinta
e vou fazendo esse mesmo movimento. A mesma coisa no meio, eu utilizo tinta de um lado só do pincel. E aí, vou fazendo o tracinho da folha. Limpo, tiro o excesso e volto aqui para deixar um acabamento mais perfeitinho. E agora, vamos lá para outra folha, repetir novamente para a gente gravar bem como que faz, né? Porque eu quero ver esse povo em casa fazendo pintura em tecido também. Vamos aproveitar aqueles panos que a gente tem em casa e vamos pintar. Vamos desenvolver o nosso lado artístico, né? Primeiro, amarelo limão na pontinha da folha. Lembrando que a gente precisa fechar todos os furinhos do tecido, né? Para que eu consiga misturar melhor. E a outra vantagem de a gente colocar mais tinta quando a gente estiver pintando para fechar é porque conforme com o tempo a gente vai lavando, e pano de prato é uma coisa que a gente lava muito, esfrega, deixa de molho, quando eu coloco mais tinta, deixo bem fechadinho, vai durar a cor mais tempo, ela não vai desbotar. Posso colocar de molho, esfregar que não sai. Pode até deixar de molho lá na Que Boa. Não vai mudar nada a pintura. E agora eu preencho a folha com o verde folha. Por que fazer o molde? Dá segurança, né? Quando a gente faz o desenho antes. E a gente tem o limite do espaço para pintar. E agora eu vou girando, ó, com o pincel de pé. Misturo as duas cores para dar um acabamento melhor. E eu vou contar para vocês que eu comecei a pintar pano de prato quando eu tinha 10 anos. Agora eu vou usar o verde musgo. Então, para a gente ter domínio do pincel, das tintas, a gente precisa praticar. E quanto mais a gente for praticando, melhor vai ficar, né? Então, a criançada que vai assistir, que está assistindo aí, vamos começar. Um dia vocês vão estar muito craque na pintura, né? E agora, vamos repetir o branco. Tinta só de um lado do pincel. Vou pegar da pontinha e vou lá, firme. Não foi até o final, faltou tinta? Pego de novo e vou começar da onde eu tava, de trás para frente, e venho vindo. Tiro o excesso e volto aqui, dar uma espalhadinha, porque eu quero que o acabamento fique perfeito. Então, quando a gente não tem muita prática, o domínio, sempre o paninho junto, pertinho, limpa o pincel. Se precisa, lava ele bem na água, seca e começa de novo. Porque não tem segredo com a tinta. É só você voltar e espalhar ela novamente. Pincel firme e vem. Passa o traço. E depois vamos fazendo a voltinha. Ah, Andresa, mas eu quero um pincel menorzinho. Ótimo! A gente vai se adaptando. Você precisa conhecer. Mas a firmeza da mão, segurar o pincel mais embaixo e de pé. Esse é o segredo. Vamos limpar bem o nosso pincel, porque estou com as minhas folhas prontas nessa pintura, né? Terminei, vou fechar, porque a tinta seca rapidinho, né? Branco e amarelo permanece, porque eu vou utilizar para fazer no pêssego. E vou utilizar também amarelo ouro e o laranja, mais duas cores. Por que eu escolhi esse desenho? Porque aí você percebeu que a gente aproveita mais cores no mesmo desenho, né? Não precisa
muitas cores. E agora, uma mágica muito linda, que é a pintura do pêssego. Ele é bem fácil também. Então, se eu não tenho muita habilidade, eu vou conseguir sim fazer. Podem tentar aí fazer que vai dar tudo certo. Amarelo, limão, o amarelo mais claro primeiro. E eu vou pintar o centro. Para pegar mais tinta, eu sempre digo assim, fecha o potinho, sacode e ergue ele, vai abrindo de pé, para não acontecer de derramar muita tinta aí. Quanto mais tinta eu colocar, fechando todos os buraquinhos, mais vai facilitar. Então, isso é uma coisa que eu vou repetindo, porque é muito importante para uma pintura ficar bem uniforme e bem acabada. Passei o amarelo, vou pegar um pouquinho do branco, coloco no centro e vou girar para dar uma iluminada. Tiro o excesso e já posso pegar a minha outra cor, que é o amarelo ouro. E agora eu preencho todo o meu desenho com o amarelo. Um pouquinho mais escuro, né? Porque eu quero deixar o meu pêssego maduro. E aí já misturo com o amarelo claro. Vou preenchendo. Não preciso me preocupar muito com a bordinha, porque depois eu vou utilizar o laranja para fazer o contorno. Mas eu preciso deixar todo o meu tecido com tinta. Cuidando sempre do pincel, fazendo com calma para ter certeza que o meu desenho vai ficar direitinho, a minha pintura vai estar ok. Tiro o excesso novamente e dou uma misturadinha aqui no meio para deixar ele bem parelhinho. Agora eu troco de pincel. Vou pegar um pincel menor, porque eu vou fazer só um contorno de leve e a cor laranja, que é o que vai dar o acabamento como o contorno branco que a gente fez na folha. Com o pincel mais de pé, tinta só de um lado do pincel e a tinta para o lado de fora, eu vou passar como eu fiz o branco na folha e dou uma leve espalhadinha, porque o meu pêssego pode ficar bem maduro, né? E aí, vou fazendo esse movimento todo ao redor do pêssego. Pego e vou contornando ele. Quando eu comecei a pintar, a gente não trabalhava esse contorno. A gente utilizava tinta preta e o pincel número 0, bem fininho, e fazia todo o contorno de preto no desenho, na pintura. E com o tempo, né, foi se aperfeiçoando, né, deixando mais natural, mais parecido com o natural, né? Ainda bem, gente, que era horrível de fazer aqui. Então agora a gente vai contornando com a tinta. E essa parte do contorno, dessa firmeza da mão para fazer, é o mais importante. E a gente só vai conseguir fazer praticando, repetindo, fazendo mais vezes. Então, se você for pintar a primeira vez, que nunca pintou, né? E não der muito certo, não tem problema. Vai lá e faz mais um, né? Faz outro desenho. E aí, eu girando o pincel, faço mais um acabamento. Vou colocar um pouquinho nessa volta para deixar o acabamento mais lindo ainda. Como ele está por cima, eu só vou passar
para deixar essa parte mais alta. E se ficar uma partezinha que fica mais grossa de tinta, mais alta, ótimo, tá bem certinho. Pode deixar que o contorno vai ficar ainda mais lindo. E agora eu vou fazer o cabinho. Posso fazer com o verde, como posso fazer com o marrom. Mas eu vou utilizar aqui o verde mais escuro, porque são as cores que a gente tem, né? A disposição mais fácil. Depois eu vou explicar da questão do chão, porque vocês vão observar que esse aqui estava com chão e eu vou fazer um sem, mas vou fazer diferente para poder a gente ver mais opções que a gente pode utilizar, né? E aí eu vou passar com o pincel fininho, vou fazer o meu cabinho e o branco, mais uma vez tinta só de um lado do pincel, o outro a gente deixa sem. Pincelzinho de pé, eu faço um ladinho do branco e dou uma pontinha ali, para fazer uma iluminação. O branco sempre vai dar o destaque, né? Vai iluminar. E agora nós vamos utilizar mais uma corzinha, que é um rosa, né? Parece que é quase um lilás, né? Mas é rosa ciclame, para fazer as florzinhas. Então eu vou pegar. Essa é muito fácil de fazer. Não tem assim muito segredo. A dica é simples e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer as florzinhas, né? Então eu vou colocar o pincel na tinta rosa, na tinta branca e vou fazer 5 bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Faltou tinta? Pego de novo e vou no mesmo lugar. Ficou grossinho ao redor? Sim, é bem assim que é para ficar. O contorno mais alto de tinta. E aí, com o que tá sobrando, no pincel eu dou umas batidinhas para fazer um acabamento. Pego novamente as duas cores. 1, 2, 3, 4, 5. Formei uma flor. Pego de novo a tinta e aplico nos mesmos lugares. Sobrou, vou dar umas batidinhas para fazer um acabamento. Então, as flores, elas fazem um detalhe na pintura, né? É bem legal a gente sempre fazer, porque fica um acabamento mais bonitinho. Dá um charme à pintura. E aí, o miolinho, vou usar, posso usar o amarelo mais claro, amarelo mais escuro, laranja, conforme a pintura que eu estiver fazendo. Então, esse é só uma pintadinha no meio. E aí eu utilizo o laranja e faço uma vírgulazinha só para dar um charme a mais ao redor do miolo, né? Um contorno. E aí eu vou tirando essas tintas, vou colocá-las para um lado, que eu vou mostrar as duas pinturas, né? Essa aqui que eu já tinha feito, deixei o chão com marrom. A gente utiliza um pincel grande para fazer. E esse aqui, eu vou utilizar o mesmo verde escuro que eu utilizei antes. Então, para começar, quando a gente não tem muito controle da mão e habilidade, ao invés da gente pintar daquela forma, que é alinhado, eu vou pegar e vou fazer batidinhas. E utilizo a cor que eu já tenho ali, que é um dos verdes, e vou fazer só um contorninho, só para dar um acabamento, para não dar a impressão que a minha pintura está voando, perdida. Então, quando eu ainda não tenho muito controle do pincel, eu faço esse acabamento. Posso pegar o branco, bem de levinho,
e dar mais umas batidinhas para iluminar. E aí eu tenho a minha pintura pronta, né? A gente consegue fazer ela rapidinho, porque nós vamos só repetindo as cores e a pintura. Então, sempre fazer primeiro as folhas e na direção de cima para baixo, para você não passar a mão em cima e borrar, estragar a sua pintura. Então, lembrando que a gente precisa dar uma iluminada, então o branco é bem importante. E aqui nós utilizamos branco, amarelo limão, o verde folha, verde musgo, amarelo ouro e laranja. E um rosinha, um lilás para fazer as cores, para dar um charme a mais. E o detalhe sempre do chão, vamos treinando a mão para ter uma firmeza e fazer esse trabalho. E você pode buscar os moldes e os desenhos que vocês quiserem. Eu sempre vou recomendar a gente começar com uma fruta, porque muitas vezes a gente observa flores, outras pinturas, e aí elas precisam de mais firmeza na mão e detalhe. Então comece hoje e comece com um molde mais simples, e eu tenho certeza que será uma terapia incrível, tranquilizadora, que vai deixar você muito calma e com orgulho daquilo que você está fazendo. Esse foi mais um programa Chá com Arte.